Pronto, a gravação para os desesperados. Questão 192 do livro 3. Sobre a pecuária no período colonial, é correto afirmar, letra A, o gado e a cana-de-açúcar foram os pilares da exportação para o mercado europeu, fortalecendo a elite colonial do Nordeste do Brasil. Tem um problema aqui. Qual é o problema dessa? Qual é o problema dessa? O gado e a cana-de-açúcar foram pilares da exportação para o mercado europeu. O que é que vocês acham dessa? Ai, meu Deus, apaguei. Jesus. O que é que vocês acham dessa? Essa letra A que a gente já leu, ela tem um problema. Qual é o problema dela, meninos? Deixa eu botar aqui para eu enxergar o que vocês estão falando. Qual é o problema dela? Dessa letra A que a gente acabou de ver? Exportação, exatamente. Incluir aqui a pecuária num cenário de economia voltada para o mercado externo, né? Vocês lembram que a pecuária ela teve como foco justamente o quê? O mercado interno. E por conta disso, em muitas situações, a coroa portuguesa acabou fazendo o quê? Acabou estabelecendo boicotes, certo? Ou limitações, como, por exemplo, a proibição de criação de gado, certo? No litoral do Brasil, junto com as propriedades canavieiras. A coroa portuguesa proibiu justamente considerando que o gado estava trazendo prejuízos para a produção açucareira. E como a produção açucareira, a lógica monocultora, latifundiária, escravocrata e exportadora da produção açucareira era a prioridade para a coroa portuguesa, as outras atividades, a exemplo da pecuária, acabavam passando por marginalizações. Só a pecuária, não. Eu lembro que quando eu trabalhei essa parte com vocês, eu disse também que algumas atividades passaram por períodos de escassez no Brasil colonial, inclusive atividades de subsistência, como o cultivo de milho, de mandioca, de feijão, que em alguns períodos ficaram escassos, né, já que eram recursos alimentares basais da sociedade, e aí passaram por fases de escassez por conta de quê? Por conta desse foco, dessa paranoia direcionada para a produção da cana-de-açúcar. Sobre a pecuária no período colonial, é correto afirmar, B de bola, destinava-se a quê? Destinava-se ao mercado, principalmente para atender a demanda europeia. Esse acento aí também saiu no lugar errado, né? Demanda europeia, não. Demanda interna. O charque era um produto destinado exclusivamente à elite colonial. Você vai dizer, como é que eu vou saber? O charque era um produto destinado exclusivamente à elite colonial? Exclusivamente não. Exclusivamente não. Muito embora, aí entra aquele detalhe que eu comentei em aula com vocês. No caso aqui da charque, né? Bovina, né? Da carne salgada bovina, em linhas gerais, o consumo de carne bovina no Brasil colonial não era de altos índices, certo? Por quê? Porque eu lembro que eu disse para vocês que a predileção era por manter o gado vivo, porque vivo ele dava mais lucro que morto para a revenda de suas partes, certinho? Havia consumo? Havia, mas não era um consumo assim tão generalizado, tão em massa, quanto nós poderíamos imaginar, certinho? Mas você pode ficar um pouco com dúvida porque é, de certo modo, uma pegadinha. Mas como ele está falando de pecuária em cima, você acaba associando, né? Desde o século XVIII, a criação de mulas foi inibida devido à construção de ferrovias na região das Minas. Gente, o aluno bobinho, ele lê isso aqui, ele acha que isso é uma besteira. Mula? Que mula? Desde o século XVIII, a criação de mulas foi inibida. Gente, não sei se eu cheguei a falar dessa curiosidade para vocês em aula. Não, porque eu não falei das revoltas nativistas, não foi? Pronto, eu não falei. Eu vou comentar isso com vocês no domingo, né? Alegremente, 8 horas da manhã já estão preparados. Lembre-se de deixar o rango, quem faz o próprio rango, adiantado, né? No sábado à noite. Porque a gente vai até 1 hora da tarde, viu? Aí meu marido veio ontem dizer que um colega dele de trabalho ia vir aqui para casa domingo. Eu digo, hã? Para onde? Não, porque eu vou assar uma carne aqui pro pessoal. Eu digo, hã? Meu querido, eu tenho aula. Não dá para acabar essa aula às 11 horas, não. 11 horas? Nem sonho. Meio-dia. Então, meio-dia dá, né? Eu digo, nem pensar. Só acaba 1 hora. Isso aí, então, não vai dar, né? Eu disse, claro que não.
sob hipótese alguma. Ah, meu Deus. Que ideia. Então, vocês adiantem a vida, viu? Que só 1 hora no domingo. Então, vejam, desde o século XVIII, a criação de mulas. Eu vou falar isso domingo. Professora, criação de mula, pelo amor de Deus, o que é isso? Gente, o comércio de mulas no Brasil, o comércio de muares como um todo no Brasil, cresceu muito no século XIX. Professor, eu nunca ouvi falar desse negócio de comércio de mulas, professor. Sabe por quê? Aumentou muito o preço de muares e aumentou muito a procura por eles no Brasil do século XVIII, por conta do ciclo da mineração e principalmente com a criação da Casa de Fundição em São Vicente. O ouro que vinha da região das Minas Gerais era carregado em mulas, em burros, em jumentos, até o litoral de São Vicente. Para quê? Para ir para a casa de fundição e depois levado ao porto do Rio de Janeiro, de modo que o Rio de Janeiro acabou se tornando atrativo para, na segunda metade do século XVIII, ser transformado em capital do Brasil, já que Salvador, desde o início da colonização do Brasil, vinha sendo suprema nesse posto de capital, mesmo tendo dividido esse posto em alguns momentos com o Rio de Janeiro e em outro momento com o Maranhão. Certinho? Não, Thaline, ele já está acostumado. Ele já está acostumado. Depois ele se conformou. Eu disse, olha, 1 hora, mas já sabe, né? Tem 20 anos essa labuta, né? Com ele, essa labuta tem 20 anos. Eu sozinha já está completando 23. Então, se não acostumar, morre, né? Tem que acostumar, porque é isso a vida toda. Já fez o feijão e congelou, Karine, muito bem. Deixa ele descongelando e vai assistir a aula, porque senão, minha filha, você só come 3 horas da tarde. Pode dizer que o Shark era mais ligado à elite no período regencial. De onde é que tu tirou isso, Luana? Tu viu isso em algum lugar? Ou você está assim, supondo? Foi algo que veio à sua mente? Me diga aí para eu ter um parâmetro de lhe responder. Foi algo que você imaginou ou você leu isso em algum lugar, Luana? Ou você resolveu alguma questão e você viu algo do gênero e você está perguntando? Ah, associou a questão da farroupilha, pronto. Entendi onde você quer chegar. O Shark era mais ligado à elite no período regencial? Também não. A questão é porque aqui ele coloca um produto destinado exclusivamente à elite colonial. Não necessariamente. O problema aqui foi o exclusivamente. Muito embora, em linhas gerais, tivesse um viés um tanto quanto elitista, principalmente pelo preço do produto. No período regencial, quando teve a farroupilha, já era um período onde tinha ocorrido uma popularização um pouco maior do gênero do que nos séculos anteriores. Naquela época da Revolução Farroupilha, durante o período regencial, entre a abdicação de Dom Pedro I e a chegada de Dom Pedro II ao poder, o que é que a gente nota? A gente nota um monopólio muito grande dessa atividade por estancieiros do sul do Brasil. Porém, já havia uma entrada de charque oriundo também das regiões platinas da Argentina, do Uruguai, que não tinha fiscalização do governo brasileiro, era um charque de melhor qualidade, já produzido por mão de obra livre, e como a fiscalização era frágil, acabava entrando sem pagar tantos impostos e ocupava mais o espaço brasileiro por ser melhor e mais barato. Mas, por exemplo, se tinha produção também de pequenos produtores aqui no Nordeste, você tem produção de pequenos grupos que revendiam esse charque, desenvolvendo atividades de tropeiros nas expedições feitas pelo Brasil Central, que acabaram gerando descobertas de minas de ouro nas regiões dos atuais estados de Goiás e Mato Grosso. Então, você tem todas essas perspectivas. Em linhas gerais, você tem um viés elitista? Tem, mas não exclusivamente elitista, nem para a produção, nem para o consumo. Você está entendendo, Luana? Nesse período, já havia uma abrangência maior do produto, porque chegava mais esse produto oriundos de diferentes fontes. Eles acabavam vindo, esses carregamentos de charque. E aí, no caso da farroupilha, a galera do Rio Grande do Sul queria que o governo, na ocasião, principalmente quando Dom Pedro II assumiu o poder, tomasse providências e desse esse monopólio, esse espaço de monopólio, mas para a liderança da galera do Sul. Certinho? Deu para entender, Luana? Aí o exclusivamente aqui não se encaixa em nenhum período. Desde o século XVIII a criação de mulas foi inibida, ao contrário. No século XVIII, a gente vai aprofundar no domingo, a questão dos muares ganhou visibilidade por conta do transporte do ouro da região das Minas para a faixa litorânea do sudeste do Brasil.
inibida devido à construção de ferrovias na região das Minas. Veja, o século XVIII foi o século de ferrovias. A expansão de ferrovias no Brasil não é no século XVIII, é século XIX. As primeiras ferrovias, elas são estabelecidas no Brasil Império. Século XVIII ainda é Brasil colônia. Letra E, o uso de carne bovina na alimentação não era muito apreciado. Geralmente o gado fornecia apenas o couro. Repare, o uso de carne bovina na alimentação não era muito apreciado sobre a pecuária. Ele está dizendo no período colonial. O enunciado diz sobre a pecuária no período colonial. Aí ele diz, o uso de carne bovina na alimentação não era muito apreciado. Por quê? Não era muito, ou seja, de maneira generalizada, apreciado. Não é porque as pessoas não gostassem, é porque a acessibilidade ao gênero não era tão ampla. Entenderam o raciocínio? Geralmente o gado fornecia apenas o couro, certo? Isso, é porque foi uma pegadinha isso aqui. Isso quando abatia. Por quê? Por que que o couro era o objeto mesmo de fornecimento? Porque acabava tendo maior acessibilidade para a elaboração de uma série de materiais, roupas para vaqueiros, acessórios para sertanejos, certinho? É porque foi o jeito que o Cabra disse aqui, ó. O uso de carne bovina na alimentação não era muito apreciado, geralmente o gado fornecia apenas o couro. Geralmente. Agora, ele tinha que ter completado essa frase, fornecia apenas o couro para grande parcela da população consumidora. Era uma minoria que tinha um acesso maior à carne em si para consumo humano. É porque a frase, ela merecia um complemento. Geralmente o gado fornecia apenas o couro, aí ele devia ter completado. Para um maior contingente da população, fornecia apenas o couro, né? Para grande quantidade da sociedade. Aí, como ele não completou a frase, realmente ficou meio duvidosa, não ficou boa, não. Principalmente o final. Geralmente o gado fornecia apenas o couro. Você vai dizer, sim, matava só para tirar o couro. É porque o que ele está querendo dizer é que fornecia apenas o couro em escala maior, num aspecto de maior acessibilidade a essa parte do bichinho, do animalzinho. Mas realmente não foi muito feliz, não. A construção aqui textual não foi muito feliz, não. Mas deu para entender? A letra C, Kaline? O charque era um produto destinado exclusivamente à elite colonial? Exclusivamente não. Não, muito embora para as elites coloniais o consumo era, digamos assim, mais comum do que para a maioria da população, né? Já que havia uma predileção por manter o gado vivo, sendo usado como recurso para transporte, sendo usado como tração animal nas moendas dos engenhos, né? Então, a questão do leite também, né? Do comércio do leite e derivados do leite de vaca, então acabava tendo maior lucratividade. Certinho? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o que nos resta é a E, mas vocês entenderam que o último fragmento aí desse trecho merecia um complemento. Realmente ficou uma sensação de algo esquisito. E realmente, geralmente o gado fornecia apenas couro, aí realmente você fica doidinho. Vocês tinham couro, matava e ficava só o couro, e o resto fazia o quê? Então, foi fraco. Mas nesse caso, só não sobra a E mesmo. 192. Tranquilex? Bora mais. Alguém me pediu a 120, já foi, a gente já fez. 128 a gente já fez. 128, confiram aí nas listas históricas de vocês. Se a 128 já foi. 128 não? 128 não? Bora para 128? 128 não. Peraí, viu? Rapidinho. Rapidinho.
128, então não foi, né? Vamos para 128. Quem pediu a 128 está por aí? Ou alguém que tenha interesse nela? 128. Foi tu, filha? Vamos lá. 128, 128. Cadê ela? Olha aqui. Essa começa assim. Nas primeiras 3 décadas, nessa. Nas primeiras 3 décadas. Aí diz assim. Nas primeiras 3 décadas que se seguiram à passagem da Armada de Cabral, além das precárias guarnições das feitorias, apenas alguns náufragos e lançados atestavam a soberania do rei de Portugal no litoral americano do Atlântico Sul. Por que ele está falando das primeiras 3 décadas? Esse fragmento de texto, Adriana Lopes, A Tal História do Brasil, 2008. Não, não é texto de época, né? Não é texto de época. Quando ele fala aqui nas primeiras 3 décadas que se seguiram a passagem da Armada de Cabral, ele está falando de quê na questão 28? Período pré-colonial. Por que ele diz que o processo... Cadê? Além das precárias guarnições das feitorias, porque as feitorias elas não deram origem a núcleos ocupacionais nesse período. As feitorias elas serviam apenas como o quê? Como armazéns para guardar as toras de pau-brasil no litoral. Certo? Aí diz, apenas alguns náufragos e lançados atestavam a soberania do rei de Portugal. Náufragos, certo? Que acabaram chegando à costa, resultante dos constantes acidentes que ocorriam com embarcações no litoral. Lançados, ou seja, indivíduos que tinham sido, de alguma maneira, enviados, lançados para a colônia, ou como punição, ou fazendo parte de expedições que tivessem por objetivo mapear o litoral, ou então, de alguma maneira, proporcionar uma certa segurança diante das ameaças de invasões estrangeiras, principalmente dos franceses, certo? Aí diz, podem ser caracterizadas como um período em que? Período pré-colonial. Aí diz, período em que? Vamos lá. Letra... Teve dúvida em todas nessa, filha? O erro da C. Portugal estabeleceu rotas regulares de comunicação interessadas na imediata exploração. Exatamente. Não pode ser, porque onde é que ele dá a dica? Isso ocorre muito no Enem. Aí vocês se liguem. Ele não diz o nome. Ele não diz aqui no período pré-colonial, porque aí você já identificaria com maior facilidade. Ele diz nas primeiras 3 décadas que se seguiram a passagem da Armada de Cabral. Isso ocorre direto no Enem. A Armada de Cabral, 1500, 3 décadas seguintes, 3 décadas após, até 1530. 1530 é o marco do início da colonização efetiva com a expedição de Martim Afonso de Souza e a posterior criação da Vila de São Vicente, sacou? Eles fazem muito esses esqueminhas, definindo um período de tempo para ver se você sabe posicionar dentro daquele período as respectivas características dele. Deu para entender, filha? Tranquila? Os outros itens vocês entenderam? Beleza, então, qual é a resposta dessa? 128. A C está errada, né? Qual é a resposta? A? Portugal não aceita regularmente sua colonização para estar voltado prioritariamente. Beleza. Para as rotas de especiarias com o Oriente. Essa realmente está certa. 128. Vamos lá. Me foi pedida a 123 e a 125, que estão na vizinhança aqui. A 123 e a 125. Os pedintes destas estão por aí. 123, 125, as duas. Pronto, a 123, que está pertinho aqui. Peraí, calma, minha filha. 123 e 125. Tínhamos feito alguma dessas? Eu achava que eu tinha feito essa 123. Fiz não.
Devo estar sonhando, né? Fez ainda não? Um, dois, três. Essa que começa assim, os tupinambás têm muita graça, não é isso? Quando falam, de novo aquele texto, mas outra questão, aquele texto supostamente inédito, que eu nunca vi ser tão utilizado em tantas questões. Mas é o que a gente comentou naquela questão polêmica, que tem um gabarito, depois o povo constrói outro gabarito por conta das brigas políticas, da ideia de disparidades entre esquerda, direita, esse estresse. O que é que ocorre? Até mesmo as questões dos concursos, elas têm passado por dilemas. Um mesmo fragmento de texto desse, ele pode ser usado para fazer questões totalmente diferentes. E às vezes, a depender da abordagem de quem faça a questão, o outro olha e diz, de jeito nenhum, eu não concordo com isso. Aí quem fez a questão diz, não, mas o que eu queria dizer era aquilo outro. Aí quem não concorda diz, não, eu discordo abertamente, não pode ser isso, o gabarito tem que ser outro, eu adoto o outro gabarito. Ó, menino, é uma infernação. Mas, independente dessas polêmicas, se tiver uma nesse esquema, a gente vai acabar perdendo, né? Porque vai ficar a briga entre os idiotas e aí vocês acabam perdendo. Mas isso sempre acontece. Uma questãozinha assim que vem propositalmente para vocês errarem. Mas uma, duas é normal, né? O que vocês precisam é acertar a grande esmagadora maioria. Claro que o ideal seria pensar em fechar a prova, tal, mas o ideal é pensar em fazer a melhor prova possível, errando o mínimo possível, se possível até nada, mas sempre acontece. Toda prova sempre tem alguma coisa, inclusive no âmbito dos gabaritos, que você olha e diz, pelo amor de Deus, é de lascar, como é que pode ser esse gabarito aqui? Aí depois vem outro, questiona, mas não consegue mudar. Enfim, relaxem que vocês vão acertar a maioria. Aí aqui ele diz, os tupinambás têm muita graça quando falam, mas faltam-lhes 3 letras do ABC, que são FLR, grande ou dobrado. Coisa muito para se notar, porque se não tem F é porque não tem fé em nenhuma coisa que adoram, nem os nascidos entre os cristãos e doutrinados pelos padres da companhia têm fé em Deus Nosso Senhor, nem tem verdade, nem lealdade a nenhuma pessoa que lhes faça bem. Se não tem L na sua pronunciação, é porque não tem lei alguma que guardar, nem preceitos para se governar, e cada um faz lei a seu modo e ao som da sua vontade, sem haver entre eles lei com que se governem, nem tem leis uns com os outros. E se não tem esta letra R na sua pronunciação, é porque não tem rei que os reja e a quem obedeçam, nem obedeçam a ninguém, nem ao pai o filho, nem o filho ao pai, e a cada um vive ao som da sua vontade. Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, 1587, século XVI. Aí diz, os comentários de Gabriel Soares de Souza expõem. Vocês sabem que o Enem já teve 2 questões, 2, em anos diferentes, tratando isso aqui em abordagens diferentes, né? Tomando pontos de referência diferentes. Vamos lá. Aí aqui diz, tá, professor, acho que entendi a lógica da questão, tá na mesma lógica da outra, tá? Tá na mesma lógica da outra? Os comentários de Gabriel, Alguém tá com dificuldade nessa? A dificuldade do colonizador de reconhecer as peculiaridades das sociedades nativas, o desejo que os nativos sentiam de receber orientações políticas e religiosas, a inferioridade dos valores portugueses em relação aos tupinambás, a ausência dos grupos sedentários na América são civilizadores portugueses, o interesse e a disposição dos europeus em aceitar as características culturais dos tupinambás. Conseguiu, né? Essa aqui, qual é que tá melhorzinha? Acho que é a letra A, não é? Eu li rápido, mas eu acho que a letra E é que tá mais coerente, né, não? É o que parece, eu li bem rápido. Você tinha ficado entre A e a C diz a inferioridade da cultura e dos valores dos portugueses em relação... Ah, tá. É porque se você pegar uma pessoa assim mais revolucionária, com um viés mais inovador, ela vai focar essa análise na ideia de quê? De uma postura preconceituosa, de tentar trabalhar a ideia da inferioridade. Aí naquela questão do Enem já dizia trabalhar, já focava numa ideia de destacar a superioridade dos europeus, mas muito parecida. Aquela é meio que cópia dessa, certinho? Mas veja, por mais que isso existisse, que está na letra C, o texto não está abertamente ressaltando isso.
Está destacando o quê? O assombro dos europeus em verificar a ausência dessas estruturas, não é isso? Claro que por trás disso se construiu uma noção de inferioridade em relação aos indígenas e superioridade em relação aos europeus. Mas, né, por esses comentários, ele não está deixando isso explícito. É meio implícito. Então, entre os dois, se encaixaria mais a letra A. Do espanto, né, de como podiam viver sem essas coisas, do que necessariamente dizer que eles eram inferiores por isso. Ah, professora, mas está subtendido. Não é esse o quebra-pau? Porque quem segue um viés mais revolucionário vai dizer, ah, mas está subentendido aqui, que eles só faziam isso por conta de uma postura de se colocarem como superiores e os outros como inferiores. Mas vejam, boa parte dos autores de questões hoje, eles têm procurado seguir esse outro caminho, um caminho mais das diferenças, de que as diferenças precisam ser aceitas, de que nem sempre elas são bem compreendidas, mas isso não significa que eu seja melhor, que eu tenho tentado ir por esse caminho da amenização. Agora, tudo depende de quem está elaborando a questão, né? A galera que elaborou, como eu disse para vocês, esse ano a prova da Uncisal era uma galera assim de cunho muito revolucionário, é tanto que a prova toda só falava da mesma coisa. Agora, dentro do Enem, como eles misturam, aí, às vezes, aparece um com um ímpeto mais revolucionário, por exemplo, podendo pegar esse fragmento de texto e tratar numa visão de um preconceito do europeu para com o indígena. Podia ser assim essa questão? Podia. Depende da tônica que se desse no enunciado. Por exemplo, o autor da questão podia dizer no enunciado, lendo o fragmento, né, do Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, incluindo aí uma carta que, na verdade, foi de Pero de Magalhães Gandavo, ou Gandavo, certinho, nos faz, segundo o fragmento apresentado no texto e segundo os seus conhecimentos históricos, a leitura nos faz perceber que ou nos faz desenvolver uma análise crítica sobre o papel da colonização portuguesa ibérica sobre as culturas indígenas no Brasil. Aí ele já seguiria uma outra linha de análise, entendeu? Quem é que vai direcionar como você vai interpretar o texto? O enunciado da questão. Aqui é mais neutro, né? Ele diz os comentários expõe. Ele quer pelos comentários, ele não está pedindo a opinião da gente, o que a gente acha, um olhar crítico sobre isso, uma interpretação sobre o que isso poderia significar, entendeu? A tônica da interpretação é o enunciado da questão que vai dar. Esse mesmo fragmento de texto poderia dar origem a gabaritos diferentes em cima de observações diferentes. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Depende de quem está fazendo a questão. Se é uma pessoa mais impetuosamente revolucionária, ela vai seguir uma linha. Se é alguém mais da boa, vai seguir outra linha. Se é alguém muito conservador, vai seguir outra linha. E aí vocês vão se adaptando de acordo com o que vocês perceberem que o enunciado está solicitando. Tranquilo, tranquilex, meninos. Me foi pedida também a 125. Ô, Darlison, meu filho, tinha umas questões pelas quais nós passávamos ontem, que aí a gente olhava e dizia, foi do Darlison, cadê o Darlison? Aí o Darlison tinha sumido. Estava fazendo o quê, Darlison, que desapareceu ontem, meu filho? O que foi que apareceu de tão interessante para você fazer, que você evaporou ontem? Aí passava, questão não sei quanto, Darlison, aí vamos embora. Darlison, cadê? Sumiu. Questão não sei quanto, Darlison sumiu. Eu disse, meu Deus, para onde esse rapaz foi? O que é isso? O que é que tem de tão interessante nesta noite arapiraquense de quarta-feira para o Darlison ter desaparecido assim? O que é MCZ, meu filho? Traduz aí para mim. O que é MCZ? Segundo o glossário de vocês, traduzam aí para mim. Ah, tá. Maceió, né? Tá. Tudo bem, entendi. Obrigada. Maceió. Maceió, vocês abreviam como MCZ, é? Ah, tá. Poxa, é vivendo e aprendendo. Vocês realmente são inovadores. No aeroporto?
Ah, tá. De Maceió, né? Ah, que bom saber. Bacana. É verdade, Darlison. Você falou do aeroporto. É, meu Deus, como eu sou lerda. Nas plaquinhas é tudo MCZ. Meu Deus. Eu tenho problemas mentais. Poxa, vocês também são cultura. Obrigada por proporcionarem essa reflexão ao meu cérebro em decomposição. Ô, mulher, eu já viajei muito nacional também, mas aí depois eu enjoei. Aí depois eu enjoei. Mas realmente, quando você lembra, você em qualquer passagem que você compra, vem bem grandão. Né? MCZ até não sei onde até MCZ. É síndrome de burrice da minha parte. Pois, Darlison, aí nós passamos por umas que eram da sua alçada, mas você desapareceu, aí ficou difícil, filho de Deus. Foi a 43, a 57 e a 58, foi? 43, 57, 58. Tá, já botei aqui. Só um minutinho. Já vão? Oi. Olha, assim, eu queria. Não dá. Olha a hora, você tem aula amanhã. Viu? Daqui a pouco tem aula. Vem aqui, por favor. Boa noite. Qual era? 123, não era? Pronto, aí 123 já foi A, né? Certo. Aí depois foi 125. A 125 ainda tem pretendente? A 125 ainda tem pretendente? Vou acrescentar aqui 135 também, né? A 125 ainda tem pretendente para ela ou ela já se foi? Qual foi a dúvida na 125? Os povos tupi correspondiam no século XV a um enorme conjunto populacional que se espalhava por quase toda a costa atlântica do sul do continente americano, desde o Hotel Ceará até a Lagoa dos Patos, situada nos dias de hoje no Rio Grande do Sul. De acordo com registros de missionários jesuítas e de exploradores portugueses dos primeiros anos da colonização portuguesa, os povos tupi disseminaram pelo que a costa brasileira andando como o crescimento populacional e fragmentação sociopolítica. Ao mesmo tempo, a utopia ancestral cultivada pelos diversos grupos tupi de busca uma terra sem mares teria contribuição para a sua expansão territorial. Os tupis chegaram no início do século XVI à Amazônia, ocupando a ilha Tupinambarana com um ponto final de sua peregrinação. No caminho percorrido, os povos tupi viviam uma atmosfera de guerra constante entre si com outros povos não tupi. Guerras, capturar e canibalização dos inimigos alimentavam a fragmentação da expansão territorial e o revanchismo. Em termos simbólicos, o sentido da antropofagia resultando do enfraquecimento de vida poucos anos do início da colonização portuguesa tem relação com. Beleza, entendi. Qual foi a dúvida nessa? B e C, B e E. Ele diz, em termos simbólicos, o sentido da antropofagia resultante do enfrentamento entre indígenas pouco antes do início da colonização portuguesa tem relação com a prática da antropofagia. Ele está mostrando que os tupinambás, eles formaram tribos localizadas, posicionadas e encontradas pelos colonizadores no litoral do Brasil, principalmente na costa de onde hoje você tem a Bahia até a altura de onde hoje você tem a costa de Sergipe. Certinho? Só que mostra que grupos tupinambás foram encontrados em outros pontos do território brasileiro, inclusive na região amazônica, ou seja, estavam pulverizados, porém mais concentrados na faixa litorânea, e acabaram sendo os mais descritos pelos viajantes por estarem na localização que foi o ponto de infiltração inicial desses viajantes. A antropofagia tinha a ver com o quê? Com o quê? As guerras intertribais. As guerras intertribais, lembram? Tinha a ver com toda uma logística de quê, meninos? Toda uma logística de um ritual associada à ideia de sobrenaturalidade, a toda a noção de ritual mágico, digamos assim, onde acreditava-se que, mantendo-se vivo o guerreiro mais valente da tribo rival, capturando ele, mas mantendo-o vivo, e depois suas carnes sendo consumidas, né? As partes do corpo desse guerreiro que fossem consumidas seriam capazes, de maneira específica, de transmitir a quem as estava consumindo o quê? Habilidades próprias daquela parte do corpo do guerreiro morto, sacrificado, certo? Aí diz aqui assim, B, C, não, B e E, né? B, o interesse
o interesse em assimilar as potencialidades guerreiras e a bravura dos inimigos, até que está certo, bem como incorporar seu universo social e cosmológico adicionado ao grupo do vencedor, universo social e cosmológico, ou seja, dentro do contexto social, dentro do contexto, um contexto social, mas um contexto também sobrenaturalizado, mágico, em cima da ideia de que através daquela captura, se mataria 2 coelhos com a cajadada só, no sentido de quê? No sentido de que haveria por parte dos guerreiros da tribo vitoriosa uma absorção de poderes, de forças, de destrezas, mas haveria também um impacto social de quê? Daquela prática simbolizar a vitória de um e a derrota do outro. Ou seja, o que estava sendo comido, né, o fracasso do seu grupo social, da aldeia da qual ele emergiu, do grupo tribal do qual ele veio, e o que estava comendo as carnes, a consolidação como espécie de troféu da vitória em guerra. A letra E diz a disputa territorial com os povos o quê? Com os povos não tupi, que foram praticamente expulsos da costa e obrigados a adentrar o interior do continente. Veja, repare. Você tem esses conflitos, até tem, mas o enunciado está perguntando, em termos simbólicos, o sentido da antropofagia resultante dos enfrentamentos entre indígenas pouco antes do início da colonização. Ele não quer os enfrentamentos e o que os enfrentamentos geraram. Ele quer, dentro desses enfrentamentos, a peculiaridade, o simbolismo da antropofagia. Tá entendendo? Por isso que a B é que se encaixa, certo? A disputa territorial com os povos não tupi, não necessariamente. Os tupinambás, que habitavam o litoral de Sergipe, boa parte do que hoje é a Bahia, eram de origem tupi. E eles chegaram a guerrear com outros grupos de origem tupi também, mas componentes de outras tribos, já que o tupi-guarani seria o tronco linguístico. A ideia do tupi-guarani é um conceito de quê? De nação indígena, formada por sua vez por várias tribos e as tribos formadas por sua vez por diversas aldeias e cada aldeia por diversas hordas. Certinho? Aí, nesse caso, entre as duas opções que você me deu, a B e a E, a B se encaixa muito melhor dessas duas. C não, né? Deu para entender, filha, essa? Tranquilo? Bora lá. 43, 57, 59, 135. Peraí, a 135 já deve estar aqui pelo lado, né? Deixa eu ver aqui a 135. Pera, 135. Cadê você, minha querida? 135. Cadê você? Abençoadinha. Palminha. 135. Tá em que página, minha gente? 121? 121 não foi feita? 144 já foi feita? Vê aí, minha gente, se a 144 já foi feita. Peraí, 121 e a outra tá na página 79. Tá, 121, 135, já foi a outra, né? Tá, peraí, deixa eu achar as duas aqui. Página 79. Quando fecha, ele volta para a primeira. Aí, desce tudo de novo. Cadê você, minha querida? Cadê você? 121, essa aqui tem um mapinha, né? Aí 135, 35, não é isso? Olha aqui também. 153 já foi, né? Tá. Aí tem 43, 57 e 59. 43. E eu que tinha agora nesse horário uma reunião com o pessoal de lá de Aracaju.
para uma live que eu vou fazer sábado, no final da tarde. Aí, como eu arrastei o de vocês, eu disse, não posso não, minha filha, eu tenho aula. Não dá para desmarcar, não. Não, posso não. Vai ter que marcar para outro horário, porque a deles era nesse horário. Só que como eu arrastei vocês do final da tarde, eu não ia fazer uma trairagem dessa com vocês. Não tem condição, não. Aí a menina tá aqui esperando. Eu disse, eu só termino 10. Repare, eu disse, eu só termino 10. Ela pode ser 10, repare. Aí também já não é um abuso. Pode ser 10. Eu vou dormir que horas, pelo amor de Deus, para acordar bem cedinho? Já cagou ela podre. Perguntou. Tá aqui, ó. Pode ser 10. Aí me diga, eu tento ser uma pessoa educada. Eu tento, eu sou compreensiva. Deus sabe, eu tento. Mas tem horas que a pessoa tem vontade de dar umas respostas assim, né? Pode ser 10. Não pode esperar não, minha filha, para amanhã, assim, nem que seja no horário de meio-dia, quando botar um pratinho de feijão para comer, assim, aí eu faço a reunião com você, faço a live, minha irmã. Tenha pena de Deus, minha querida. Mas é assim, as pessoas confundem, né? Você tratar as pessoas bem é importante, necessário, imprescindível para todo mundo, né? Ninguém deve ser maltratado, todo mundo deve ser bem tratado. Mas, para muita gente, falta uma coisa chamada o quê? Bom senso, né? Eu tenho que ter bom senso. Se você me diz, professora, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, o que é que eu vou dizer? Vamos parar. A gente dá um jeito depois. E não dizer, não, você não está aguentando, você está morrendo. Não tem problema não, deixa eu morrer daqui a uma hora. Pelo amor de Deus, né? Mas é assim mesmo, bom senso nem todo mundo tem, né? A gente tem que ser compreensivo. Eu vou deixar ela esperando aqui. Quando for 10 horas que eu acabar, aí eu respondo a ela. 43, né? Porque eu respondo educadamente, com a paz de Cristo no coração, para ninguém ficar triste e magoado, mesmo porque esse período não é período para mágoas, que a coisa já está tão preta que não está dando para isso. 43, 57. E a outra que tu me pediu, filho, foi o quê? Eu escrevi aqui, mas a caneta falhou. Isso é 58, é? Ou é 59? 58. 58. 58, 58. Eu acho que foi, tá. Eu vou começando, tá? Se foi outro, foi, né? Tá, vamos lá. Qual era? Já esqueci. Lá, 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 lá. Laraririri. 121. Qual foi a dúvida na 121? Qual foi a dúvida nessa 121? 121. O homem da geladeira tá toda hora mandando umas mensagens aqui de link. Agora tem que comprar tudo pelos tudo online, tudo link, sei lá como é. E eu morro de medo disso. E se for um golpe, como é que eu vou saber? Eu sou uma pessoa do passado, eu gosto de ir no lugar, comprar, ver o negócio que eu vou comprar e você me dá um papelzinho escrito. Não manda um link, porque os vendedores estão todos online, manda um link, porque tem um depósito aqui em Maceió, não sei o quê. Vamos investigar, né? Porque do jeito que o mundo tá, meu Deus, só falta a bicha quebrar e você ainda perdeu o dinheiro. Aí é demais, aí é demais. Igual a sua mãe, né, Luana? Ô, minha filha, eu sou uma pessoa antiquada. Eu sou uma pessoa antiquada. Eu gosto de livro, de papel. Aí o povo, não, compre pela internet. Olha aqui, é desse jeito. E eu acredito que vai vir daquele jeito. As poucas experiências que eu fiz, não era do jeito que estava lá. Eu disse, o quê? Isso não dá para mim, não. Eu gosto de pegar no negócio. Me mostra aqui. Tá, quanto é? Não, meu dinheiro não dá não. Leve de volta. Esse aí, meu dinheiro dá, traga. Minha gente do céu. Essa é uma coisa tão ridícula, né? Coisa de velho, né? Mas é porque cada um com sua mentalidade, né? Eu não me recuso, não. Eu tenho medo. Eu sou medrosa para comprar, entendeu? Aí meu marido disse, ele que é das tecnologias, não, mas isso aqui é só conferir isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, aham. Tudo, ele todo dia chega coisa da internet, que ele só vive. Eu digo, mas o que é isso? Hein? O que foi? Não, um negócio aqui que eu vou precisar, não sei o quê. E eu nunca chega nada para mim, porque eu não espero as lojas abrirem. Veja, qual foi a dúvida da 125? Da 125. Pô, meu Deus, como é... Oh, gente, mas a 125 não já foi? Ah, Valéria, deixa de ser lerda, né? A 125 não. É a 121. Qual foi a dúvida da 121?
Qual foi a dúvida da 121? Alô, alô? Aqui é da Terra. Qual foi a dúvida da 121? A e B? Publicado em Veneza em 1556, o mapa abaixo, um dos primeiros a mostrar o Brasil individualmente. Faz parte de uma italiana. Eu achava que eu já tinha feito essa, não, né? Trata-se de uma pintura de época sobre o Brasil, a qual revela pouca preocupação geográfica, mas que nos mostra uma pintura de época que revela pouca preocupação geográfica, uma pintura da década de 1556, século XVI, certo? Pouca preocupação geográfica, mas que nos mostra. Diz, é publicado, é um dos primeiros a mostrar o Brasil individualmente. Raro, ele faz parte de uma obra italiana, Atlas de Navegação e Viagens, né, de Giovanni Ramuzio. É para dar ideia de que isso aí? Aí B? A letra A diz assim. A letra A diz assim. Ah, meu Deus, gente, peraí. Porcaria. Voltou, 121. Aí diz, trata-se na pintura, aí diz, letra A, uma terra de riquezas, a exuberância das matas, a fartura de peixes nos mares e a existência de povoadores fortes, sadios e trabalhadores. Aí você vai dizer, é fogo, né? Com a imagem dessa, querer que a gente enxergue tudo isso. Ah, abrindo no celular é mais fácil, né? Tá, aí a B, que você teve dúvida, diz: indígenas extraindo troncos de pau-brasil que depois eram empilhados nas feitorias. Chegando os portugueses, os nativos eram recompensados através de um escambo com produtos europeus. Como é que a gente vai concluir isso? Deixa eu olhar de novo. A letra A diz: uma terra de riquezas, exuberância de matas, fartura de peixes, nos mares e existência de povoadores fortes, sadios e trabalhadores. Ah, entendi. Veja, tem certas coisas, pessoal que faz as questões, essas questões hoje, eles tentam ter muito cuidado com as imagens que utilizam, né? Porque tem determinadas imagens que são bem pouco viáveis para o candidato numa prova. Por exemplo, aqui no celular eu estou abrindo para poder enxergar. Eu não sei como saiu na cópia de vocês, deve estar como foi a questão, pequenininha, né não? Me diga aí. Deve estar como foi a questão, pequenininha. Aqui eu consigo esticar por causa do celular, né? Consegue dar esse zoom. Mas, na verdade, ela deve estar pequenininha. Está pequenininha aí no de vocês, não tá? Não tá? Pronto. Aí você vai dizer, professora, desse tamanho, como é que eu vou ver? Realmente, você vê que já é uma coisa meio proposital para dificultar a vida. Mas, independentemente disso, porque aí a gente acaba se concentrando mais nisso. Poxa, a imagem não dá para eu tirar essas conclusões, mas vamos lá. Repare, quando ele diz indígenas extraindo troncos, letra A, uma terra de riquezas, a exuberância de matas, as riquezas, assim, você fica meio mais na dúvida. Mas tá, em linhas gerais, riquezas, né? Aparece os tais peixinhos, tal. Matas, fartura de peixes nos mares, existência de povoadores fortes, sadios e trabalhadores. Aqui é que entra o problema. Povoadores fortes, sadios e trabalhadores. Como é que você pode concluir que o cara está forte, sadio e trabalhador numa imagem como essa? Porque ele pede aqui, ó, trata-se de uma pintura de época a qual revela poucas preocupações geográficas, mas que mostra geograficamente está uma anomalia, porque esse tracejado geográfico tem nada a ver. Mas a ideia, pela imagem de povoadores
seria o que aqui? Os povoadores que ele trata aqui. Bem, quem veio para povoar foram os europeus, mas quem já estava, os povoadores originais, eram os índios. Nem num caso, nem no outro, você tem como dizer, ah, Valéria, trabalhador, talvez dê para dizer, porque parece que tem umas pessoas com as varas nas mãos. Sim, mas sadio, fortes, não tem como concluir isso pela imagem. Já B diz assim, indígenas extraindo troncos de pau-brasil que depois eram empilhados nas feitorias. Você vê que a galera tá com uns paus nas mãos, tem um barracão aqui no litoral, tem um barracão, você pode supor que seria uma feitoria, chegando os portugueses, os nativos eram recompensados através de um escambo com produtos europeus. Mas você não pode dizer que nem os portugueses nem os indígenas aqui aparecem sadios, trabalhadores, fortes, como você detectar isso pela imagem. E principalmente os colonizadores, que você vê os barquinhos aqui, né, chegando. Aí é que não tem mesmo como. Mas é bem abstrato. É bem abstrato, entendeu? Mas pela imagem não dá. Cuidado, gente. Quando ele trabalhar com imagens, com mapa, cuidado. Se ele diz pela imagem e ele bota certas abordagens e você vê que não tem como supor aquilo pela imagem, veja. Suponhamos que você tem uma observação que seja real, que você aprendeu na história que aquilo exista, mas ele pede para você julgar aquilo segundo a imagem. Se a imagem, se pela imagem você não consegue abstrair aquilo que está sendo dito, então não pode ser aquela resposta, por mais que você saiba aquilo, ou por mais que você tenha uma consciência intelectual de que aquilo existiu. Beleza? Então, entre a A e a B é mais possível de você supor pela imagem do que a A. Vocês leram as outras? Teria alguma outra melhor nas outras? Não, né? Tranquilo. Então, vamos para frente. 135. 135, 43, 57 e 59. Essa canetinha está falhando. Essa aqui também. Beleza. 135... 135, ficou entre C e E. As relações entre a metrópole e a colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial. Certo. Sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, do que constava esse pacto? Aqui está trabalhando justamente com a ideia de quê? Do pacto colonial, que era justamente aquela obrigatoriedade da colônia fazer comércio com quem? Com a metrópole ou com nações autorizadas pela metrópole. Ou seja, a metrópole aí monopolizando, intermediando as relações com a colônia, ou da colônia para com outras regiões, exigindo que viesse dessas colônias as riquezas nativas, de preferência metais preciosos, por conta da lógica metalista, da mentalidade econômica europeia do período, e exigindo que essas colônias recebessem o quê? Produtos manufaturados oriundos do continente europeu. É interessante que o fragmento de texto, ele começa mostrando a América como um todo, claro, que aqui seria o quê? Fundamentalmente, a América Central e a América do Sul, as áreas que foram diretamente e mais assim intensamente vitimadas pela colonização de exploração. Só que aí ele fala num aspecto geral e aí parte para o caso específico, que seria o caso de quem? Que seria o caso do Brasil. Aí essa tu teve dúvida entre C e E? Diz assim, letra C. Uau. Cadê essa entre? Sim, aqui. Com relação ao Brasil, do que constava este pacto? C e E. Letra C. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condição de produzir. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condição de produzir. A produção da colônia seria limitada a produzir o que a metrópole não tivesse condições de produzir? Não.
Tinham coisas que a metrópole tinha condição de produzir, mas era mais viável, mais vantajoso, mais lucrativo produzir na colônia. Tinham outras que era mais interessante a metrópole obter de outra nação e revender para a colônia do que deixar a colônia produzir, como era o caso de gêneros manufaturados, que muito Portugal fez isso no sentido de obter manufaturados, por exemplo, dos ingleses, certo? E obrigar a colônia a obtê-los. Então, dependia. A produção da colônia, quando ele diz seria restrita ao que a metrópole não tivesse condição de produzir. Bem, veja. É meio abstrato isso, essa letra C. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole... Mas veja, o que a metrópole não produzia não tem sentido muito. Porque aí os manufaturados, mesmo que a metrópole viesse a ter condição, ela não podia produzir. Mas, na verdade, a colônia não tinha condição de produzir manufaturados, porque teria que ter as manufaturas. A sua outra opção foi a E. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia, desde que a matéria-prima fosse adquirida da metrópole. Não. As duas estão ruins, mas se fosse para escolher só dessas duas, ainda era preferível escolher a C do que a E. A E ainda é, aspas, mais ruim que a C. Você me dando essas duas opções, C e E, a C ela é ambígua, mas a E é terminantemente impossível. Porque Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia. Quando ele fala aqui, no Pacto Colonial, jamais. Era terminantemente proibido no Pacto Colonial. Terminantemente proibido. Manufaturas, práticas de ensino superior na colônia. Você vê que isso foi uma coisa tão impactante que lá na frente, no século XVIII, Dona Maria Doida, a mãe de Dom João VI, a irmã de Dom José I, a que demitiu o Marquês de Pombal em 1777, quando Dom José morreu, ela assinou um alvará ratificando que era proibido o estabelecimento de manufaturas no Brasil. Por que essa preocupação dela? Porque era o período onde estava ocorrendo um avanço de determinadas manufaturas da Europa na direção do industrialismo, e ela queria deixar muito claro, muito visível, muito patente, uma regra que já existia antes, mas que ela agora queria reafirmar diante do crescimento dos movimentos emancipacionistas na colônia, que era a regra da terminante proibição de produção de manufaturados. Então, filha, C e E, as duas estão ruins, mas a E está péssima. A E é impossível. E a C, mais ou menos. Porque ela está muito filosófica, a C. Mas se as opções melhores são essas, dessas duas, o cara teria que botar o gabarito letra C. Fiquei entre C e E. Está errada mesmo, entendeu? Das outras que vocês leram, tem alguma coisa melhor que essas duas? As outras estão piores, Então, se só sobrou essas duas, o jeito que a gente tem é marcar C. Porque a E é 100% impossível. E a C, 50 e 50. Ou seja, entre uma ruim e a pior ainda, a gente fica com a ruim. Não o que, Jéssica? Jéssica, filha, o que foi que você falou? Eu não entendi. Ah, não tem melhor. Tá. Tranquilo. Então, nesse caso aqui, horrorosa e super horrorosa, vai a ser mesmo, então. 1, 3, 5. Aí, vocês pediram 43. Quem quer 43? Qual foi a dúvida da 43? 43. Olha, Darlison, finalmente, meu filho, que ontem perguntava, tal questão, alguém quer? Não, é do Darlison. Tal questão? Não, é do Darlison. Meu Deus, cadê esse menino? As mudanças econômicas e políticas que ocorreram na Europa no início da Idade Moderna levaram a profundas modificações religiosas. Na alternativa
que apresentam uma das principais causas da reforma protestante. Beleza, filho, qual foi tua dúvida nessa? Tudo aí é? Vamos lá. E eu esqueci o que foi que eu li, o que é que ele estava perguntando mesmo? Esqueci. Mudanças econômicas na Europa no início da Idade Moderna levaram para os campos religiosos. Ah, tá. Causas, não é isso? Da reforma protestante apresenta uma das principais causas, ou seja, fatores que contribuíram para que a reforma religiosa acontecesse. Eu estava raciocinando no caso dos impactos nas colônias, não. A questão está pedindo os fatores impulsionantes para o movimento reformista, só que aqui em âmbito europeu, né? A gente sabe que é uma série de fatores. A gente sabe que aqui, por exemplo, nós poderíamos incluir, dentre outras coisas aqui, a desmoralização da Igreja Católica, as indulgências, as relíquias sagradas, né? As práticas de comércio, de cargos eclesiásticos, a própria expansão do pensamento racionalista na Baixa Idade Média, certo? São muitas coisas. Aqui é um tipo de questão que eles podem encaminhar para vários lados. Mas vamos ver aqui nos itens onde foi que eles concentraram forças. Qual foi tua dúvida, Darlison? Aí é causas, né? Isso aí é. Letra A. Proibição da Igreja Católica de empréstimos financeiros com cobrança de juros operados pelos fiéis. Isso aqui é a prática da usura, né? A proibição da prática da usura teria sido um fator causador, tá? Letra E. Altas taxas cobradas pelo alto clero. Realmente. Dá um certo nó, né, Darlison? Você fica, peraí. Altas taxas. Vamos lá. Se ligue. Essa questão aqui é bem sem vergonha. Que repare. Caça às bruxas com a mão da fogueira de condenados, conflito entre burguesia e nobres, empobrecimento da burguesia. O pior de todos é empobrecimento da burguesia, né? Mas veja, entre essas duas que você me deu, opções, né? Altas taxas cobradas pelo alto clero, proibição pela Igreja Católica de empréstimos financeiros com cobrança de juros operados pelos fiéis. Ele quer a alternativa que apresenta uma das principais causas da reforma protestante. Aí você vai dizer, professora, mas a cobrança de altas taxas, veja, ele fala de altas taxas cobradas pelo alto clero. Aí veja, pode ser muita coisa. Pode ser altas taxas cobradas em quê? Indulgências, comércio de relíquias sagradas, comércio de cargos eclesiásticos, ou seria cobrança de impostos aqui. Outra coisa, alto clero, o que seria o alto clero? Bispos, arcebispos, cardeais. A gente sabe que o comércio mais miúdo, né, de coisas consideradas sagradas, para o povão era feito normalmente por monges, por padres que representavam o baixo clero. Essa galera mais topada dos bispos, arcebispos, cardeais, já tinha uma estrutura de abrangência, de absorção de riquezas maior. Então, dentre as principais causas, o que é que pesaria mais? A proibição dos empréstimos a juros ou o alto clero cobrando altas taxas? Primeiro que a gente não sabe que taxas são essas, parece mais tributos. As que eram cobradas e que atingiu a maioria do povão era mais pelo clero secular, padres, bispos ligados ao baixo clero. Normalmente, as questões caminham na direção da letra A. Por quê? Para dizer que a prática dos empréstimos a juros era algo que vinha sendo prioritário no processo de avanço da burguesia. E que, com isso, a burguesia, como grupo econômico em maior crescimento, teria dado pressão e essa pressão teria sido um dos fatores impulsionadores da reforma e, com isso, a ideologia calvinista também teria contribuído para essa quebra de paradigma que teria ajudado a burguesia na continuidade do seu processo de crescimento. Certo? Então, essa é uma questão feita para valorizar o viés econômico, o viés do avanço da burguesia, porque a gente subentende que ela tem a ver, mas a gente não sabe a quê.
Se fosse, por exemplo, documentos de indulgências papais, eram documentos milionários, só vinha da mão do Papa. Mas havia indulgências que eram vendidas por poucas moedinhas, poucos centavos, a camponeses pobres, que isso foi muito criticado, por exemplo, pelo Lutero, que era uma prática muito desenvolvida pelo monge alemão João Tetzel, né, que tinha essa prática de exploração mais direta de camponeses comuns, vendendo documentos que supostamente seriam capazes de perdoar pecados simples. Então, é muito abstrato e pode ser associado a muita coisa. Nesse caso da letra A, como a questão no início da dica, as mudanças econômicas e políticas que ocorreram na Europa do mundo da Idade Moderna levaram a profundas modificações religiosas. Então, ele fala que são mudanças econômicas e políticas. O direcionamento da questão, a gente acha que está quando ele fala de causas principais da reforma, mas a dica está lá no começo. Mudanças econômicas e políticas que ocorreram na Europa. Então, na verdade, o foco aqui é político e econômico. No caso, político e econômico teria a ver com o quê? Com o avanço financeiro da burguesia e com o desejo do grupo burguês de quê? De adquirir também privilégios políticos e sociais, coisas que ele não estava tendo até então. Sacou? Aí poxa, professora, mas teria um pouco a ver se o foco dessas causas que ele colocasse fosse o foco religioso na direção do econômico-político, mas é o contrário, é o econômico e político gerando como consequência o religioso. Aí a dessas duas opções que você me deu, a fica melhor. Deu para entender agora, Natália, Darlison? Dessas duas aqui que vocês me deram, aqui se encaixa. Deu, filho? Rapaz, tem. A depender de quem faça a questão, você olha assim, quer infartar. Mas é aquela coisa, né, Darlison? É um desafio, como vocês sabem, né? Vocês são adultos, já são maduros, sabem. É um desafio, mas a gente tem que dar um jeito de vencer esse negócio, seja de que forma for, né? Como eu comentava com vocês ontem. Seja a questão boa, seja ruim, seja o autor top, seja um autor ceboso, que sem noção, mas realmente alguns a gente olha assim, ó, chega a dar vontade de vomitar. Alguns constroem textualmente mal, outros articulam as ideias de maneira muito confusa, lasca. Mas a gente sobrevive e dá um drible nessa galera. Fica perturbado o juiz, né, Darlison? Mas a gente relaxa, entende o que o imbecil quis dizer e vamos para frente. Certinho? 57. Quem foi que pediu a 57? Meu Deus, 10 e 8. Vamos fazer essas duas. 57 e 59. Ô, meninos, depois dessas duas últimas que vocês me deram, vocês vão precisar de ajuda ainda? Ou a partir da semana que vem, a gente pode começar a trabalhar o livro 4? 57? A gente trabalhou a 57 ainda não? Tá, mas veja, tirando isso, a partir da próxima terça, daria para começar o livro 4, porque domingo eu vou deixar uma listinha de questões e segunda outra. Daria para a gente começar, não daria? 17 e 19 não foram? Certeza. Confira aí, 17 e 19, beleza? Mas veja, ainda tem algumas desse, vai ficar faltando. Voltas. É mesmo? Não dá não. A gente tem que voltar aqui ainda. Mas semana que vem, independente de nós voltarmos aqui, de hoje a 8, por exemplo, nós só vamos tirar do 4. De hoje a 8, a gente vai ficar só focado no 4, porque daqui para lá vocês já conseguiram avançar bem. Mas tem as revoltas, é verdade, tem as revoltas. Que saíram impressas aí, tranquilo. A gente ainda volta, mas a última passagem dele, porque aí a gente já concentra forças no 4. 57. Quem foi que pediu a 57? Tá. 57, quem é o proprietário? Qual é a dúvida? Qual é o item que vocês têm dúvida na 57? Sobre Lutero. Darlison também. Qual é? Quais são os itens da 57 que vocês estão precisando de help? Sobre Lutero, as 95 teses, blá, 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 blá. 1 e 4. Questão 57. 1
e 4. Não é difícil, não. Vamos lá. 1 e 4. Só nessas? A 5 também? 1, 4 e 5. 4, não? Oh, eu li 4, aqui é 1 e 5. 1 e 5, dá 57. Blá, blá, blá. Tudo bem, vamos lá. 1 e 5, diz assim. Precisa ler o enunciado? Vocês já leram, né? Precisa não, né? Pronto, fala das 95 teses, a reforma, Lutero, isso está associando a reforma ao contexto do renascimento urbano e comercial ocorridos na Europa. Leia as seguintes afirmações sobre as características da reforma. Beleza. E tem diz assim. Lutero acreditava que o dinheiro obtido com a venda de indulgências deveria ser aplicado diretamente nas regiões de sua arrecadação e não enviado a Roma. Ele era contra a venda de indulgências. Ele se recusava a aceitar essa prática, considerando uma prática totalmente incoerente, já que seria uma prática voltada supostamente para perdão de pecados, certo? E ele vai, através das análises das cartas do apóstolo Paulo, defender o quê? Defender que o perdão de pecado seria algo totalmente gratuito, resultante da graça divina, e a salvação viria mediante a fé em Deus, e não diante de qualquer tipo de obra humana. Com essa tese, ele obteve o apoio dos príncipes germânicos que lutavam contra o domínio do Papa. Mas não é a tese de pegar o dinheiro e deixar no lugar que ele foi usurpado, mas evitar que esse tipo de prática acontecesse. Entenderam porque não pode ser a 1? Alguém entenderam o que eu disse? Da 1? Entendeu? Aí assim foi a outra, né? Assim, Lutero defendia que o bom cristão deveria conhecer diretamente a palavra de Deus e que para isso precisava ler a Bíblia, até aí tá certo, propondo a popularização da leitura da Bíblia. Como consequências imediatas dessa posição, ele traduziu a Bíblia do latim para a língua nacional alemã e os governos desenvolveram ações práticas que resultaram na alfabetização do povo alemão, principalmente príncipes alemães, governos, no sentido de líderes nobilárquicos alemães, já que vocês lembram que nesse período a Alemanha não era unificada, que defenderam o quê? O movimento reformista, já que alguns decidiram abraçar o movimento e a ideologia de Lutero. E aí o incentivo à alfabetização seria fundamental, tanto para a questão da leitura da Bíblia, já que uma das propostas era a popularização da leitura da Bíblia, quanto também para o desenvolvimento do restante das práticas religiosas. A 5 dá, gente, a 1 não. A 5 dá, a 1 não. Alfabetização geral, ó, quando ele diz, Lutero defendia que o bom cristão deveria conhecer diretamente a palavra de Deus e para isso precisava ler a Bíblia. Como consequências imediatas dessa posição, ele traduziu a Bíblia do latim para a língua nacional alemã. E os governos desenvolveram ações práticas que resultaram na alfabetização do povo alemão. Quais governos? Todos. Ele diz os governos que abraçaram a campanha de Lutero, que foram vários principados, condados, ducados, estruturas nobilárquicas que abraçaram essa campanha e, por sua vez, além da ideologia religiosa, a campanha alfabetizatória que a ideologia religiosa propunha. Entendeu? Porque a Alemanha não era unificada. Por mais a Germânia não era um território unificado, por mais que existisse a figura do imperador estava ligada à igreja e ao poder papal. Mas esses governos da própria região acabaram fazendo toda a diferença para a proliferação do movimento reformista luterano, que depois vai ganhar maior projeção ainda com o calvinismo, que tem base na França, com os estudos da ideologia luterana, mas que chega ao auge na Suíça. Certinho? É uma alfabetização que vai crescer em altos índices, Darlison, motivada pelas conversões religiosas. Certinho? Pelas conversões religiosas. Certinho até aqui? Glória a Deus, 10 e 15. Chega, meu povo. Vamos lá usar a última, que é a... Qual foi a outra que vocês me pediram? 58?
Me foram pedidas mais 2 aqui pela Kaline, mas aí essa a gente encaixa na próxima com as dúvidas de vocês de revoltas, nativistas e emancipacionistas. Eu acho que naquela parte serão poucas as dúvidas de vocês, serão poucas, eu tenho quase certeza. Porque as questões não dão tanto trabalho, não, será muito pouca coisa. Eu acredito que, de repente, no próximo plantão, a gente já consiga, mesmo com as questõezinhas de movimentos emancipacionistas e nativistas que vocês vão resolver, ir para o 4, eu acredito. Mas vamos lá, 50 aí, para fechar, 58 foi? 58, para fechar, vamos, meus queridos. Tá, meu bem, qual foi a dúvida sua na 58? 58. Não concordou com a letra A, Vivian? O Darley só ficou entre A e B. A Luana também não. 58. Vamos a ela. 58, minha querida. Cadê você? Para você seria a B. O outro ficou em dúvida entre A e B. A e B. Vamos lá. A e B. Certo, vamos. Diz assim. Questão 58. Ana é então interrogada. Essa questão é chatinha mesmo. Ana é então interrogada a 1º de janeiro de 1582 pelo Santo Ofício. Inicialmente, ela se esquiva das perguntas do inquisidor. Depois, admite que muitas e muitas pessoas lhe têm perguntado se ela viu seus parentes falecidos, mas ela costuma mandá-los embora rudemente. É uma defesa fraca, pressionada. Fraca, né? Pressionada, Ana não sabia o que dizer. Foi mandada para casa e no dia seguinte o interrogatório recomeçou. Os Andarilhos do Bem. Gente, esse escritor é fantástico. Ele tem uma coleção, Os Andarilhos do Bem, O Queijo e os Vermes. São 5 obras, Carlo Gisborne. Né? Essa coleção ali é fantástica. Essa foi Os Andarilhos do Bem, né? De onde ele tirou. Feitiçaria e cultos agrários no século XVI e XVII. Muito bacana, muito, muito, muito bacana. É só de história da Europa, mas só coisas exóticas, né? Esse mesmo de feitiçaria no período medieval, na passagem do medieval para o moderno, é muito bom, muito bom, muito bom. Sobre o Santo Ofício, é correto afirmar que, reparem, ele conta um caso, vários casos. O mais famoso caso dele é de um moleiro, chamado Menóquio, não é Pinóquio, não é Menóquio. Aí mas aqui é outro caso, é que ele fala de Ana, diz que ela foi interrogada pelo Santo Ofício, que ela se esquivava das perguntas, mas depois ela chegou a admitir que muita gente chegava para ela para perguntar se ela via seus parentes falecidos, ou seja, para tentar especular para ver se ela era o quê? Vidente. Se ela desenvolvia alguma prática de feitiçaria, de necromancia, alguma prática que fosse listada dentre as práticas consideradas heréticas pela igreja. Aí está dizendo que ela mandava essas pessoas que vinham tentar dar o caô nela embora, mas que a defesa foi fraca, foi pressionada, que ela não sabia o que dizer, que foi mandada para casa. No dia seguinte o interrogatório começou. Ou seja, claramente aqui era um interrogatório o quê? Inquisitorial, associado a uma possível denúncia, né, ou suspeita de ligação dessa mulher com o quê? Com práticas consideradas heréticas dentro da lógica católica romana, que era a lógica que pautava os tribunais inquisitoriais. Sendo que essa experiência que o Gisborne conta no livro Andarilhos do Bem, ele foca em histórias que ele conta mais direcionadas do século XVI para o XVII, muito embora eram coisas que ele já vinha, que vem de relatos desde a Baixa Idade Média, mas ele está focando aqui no começo da Idade Moderna, né? Sobre o Santo Ofício, é correto afirmar que A e B. Para mim também, mas outro ator bizarro. O dono do fragmento de texto, ele é uma leitura difícil, mas é muito boa, é inteligentíssima. A escrita dele é difícil,
mas as análises são muito boas. Agora, o autor que pegou esse fragmento para desse fragmento fazer essa questão é que parece meio tontinho, né? Diz, sobre o ofício, é correto afirmar o Santo Ofício. Letra A, foi um colégio permanente de cardeais e clérigos, submetidos diretamente ao Papa, que respondiam sobre questões da fé católica. Tá errado, não. B, foi uma instituição para-eclesiástica, cuja função era interrogar e punir doutrinas contrárias à ortodoxia católica. O que foi que vocês não entenderam aqui? Me ajude que eu não alcancei o raciocínio de vocês. Traduzam para mim. Deixa eu... O áudio tá sem áudio, é? Para vocês me dizerem porque eu não entendi, não. A dúvida de vocês. Espera aí. Diz, Darlison, diz, Vivian, aí. Diz para eu entender, porque eu não entendi, não. Professor, porque eu vi negócio permanente, aí eu fiquei pensando, não, será que era um colégio permanente mesmo? Será que não tinha mudanças? Ah, saquei agora a sua dúvida. E você, Vivian? Fechou tudo de novo, foi? Não, acho que o pessoal que fecharam. Ah, o pessoal tá fechado, né? Tá, então. Aí, outra coisa mesmo que eu Porque fiquei a com uma Vivian dúvida. colocou aqui também, eu queria entender qual foi a dificuldade. Tá, então vamos lá. Colégio Permanente de Cardeais, repare, sobre o Santo Ofício e clérigos submetidos diretamente ao Papa. É porque quando ele diz permanente, realmente é doloroso. Porque você pensa logo assim, oxente, mas nem sempre existiu a Inquisição, não é, Darlison? A Inquisição surge no período medieval, passa por um certo enfraquecimento no final da Idade Média, depois volta com todo o gás no início da Idade Moderna com a Contra-Reforma Católica. Só que é porque, quando ele diz permanente, o permanente aqui é enquanto ela existiu. Não é uma coisa eterna. Tal característica funcionou permanentemente nisso aqui. Permanentemente é no sentido de enquanto ela existiu. Então, foi um colégio permanente de cardeais e clérigos, ou seja, era uma instituição. Qual é o problema da letra B? A letra B estaria perfeita se não fosse para-eclesiástica. Ela não era para-eclesiástica. Ela era um colégio. Lembre-se, colégio no sentido de um grupo de analistas, de pensadores, de articuladores, que normalmente não davam a cara para bater, não costumavam aparecer, né? Impunham uma série de punições por debaixo dos panos. Muita gente nem os conhecia como inquisitores. Muitos deles negavam desenvolver práticas abusivas ou torturantes. Mas, em linhas gerais, eram autorizados pelo poder papal. Em linhas gerais, eram clérigos, eram cardeais, eram bispos que atuavam permanentemente, ou seja, enquanto os tribunais estavam em atuação, esses clérigos, mesmo longe das vistas da maioria da população, tinham suporte da alta cúpula da igreja para desenvolver essas atividades, certo? De responder pela fé católica. Como responder pela fé católica? Se colocarem como defensores e guardiões de quê? Das doutrinas católicas e, portanto, capazes de julgar aquilo que estivesse o quê? Fora do padrão das doutrinas católicas e, portanto, fosse passível de quê? De repressão. Tranquilo? É como paramilitar. Eu digo, isso é uma organização paramilitar. Ou seja, se comporta como se fosse uma estrutura militar, mas na prática não é reconhecida, não é legalizada, não é respaldada legalmente e oficialmente para o desenvolvimento daquela atividade. Ou seja, funciona à margem, como se fosse,
mas não sendo reconhecido oficialmente pelo sistema no qual ela está inserida para ser. Entendeu, filho? Entendeu, Luana? Entendeu, querido? Pronto. Aí tem essas duas duvidazinhas. O que é que vai acontecer? A Beatriz, ela falou comigo depois da aula de segunda, perguntando se eu não podia terminar aquele pedacinho que faltou da aula de segunda, para o caderno não ficar bagunçado. Eu disse, por mim pode ser, Bia, mas eu vou falar isso no grupo para ver se dá, porque aí logo depois eu passo para o Descartes e para a associação com a história geral, né? A Bia me pediu isso, talvez seja interesse de vocês também, porque ela disse, professora, para o caderno não ficar bagunçado, a gente fecha esse bloco para passar para o outro, né? A ortodoxia, Darlinson, se está ligado à igreja ortodoxa? Não, quando ele diz a ortodoxia católica, o que é a ortodoxia? Ele diz, ó, interrogar e punir doutrinas contrárias à ortodoxia. A ortodoxia seria a ritualística, a dogmática católica, normalmente com um cunho bastante conservador, certo? Se fosse da igreja ortodoxa, ele teria que dizer claramente, beleza? Tá, então aí eu vou fazer esse esquema. No domingo a gente começa 8 horas, tá? No sábado eu me comprometi a fazer esse trabalho para o pessoal lá de Aracaju. Acho que vai até tarde, mas não tem problema. Continua fixa a nossa aula, domingo, 8 horas. E como o pessoal não tem simulado à tarde, a gente vai até 1. Porque possivelmente no outro domingo as meninas já voltem a fazer simulado à tarde e a gente tem que acabar um pouquinho mais cedo, meio-dia. Beleza? Mas a gente vai se falando, tá bom? Aí no domingo eu já deixo mais uma listinha para vocês fazerem, na segunda também. Semana que vem a gente fecha essas últimas daqui, que porventura venham a surgir, essas últimas da Kaline, e a gente passa para frente. Beleza? Se precisarem de um help, mandem notícias, viu? Amanhã eu dou aula a manhã inteira, até a hora do almoço. Pode ser que na hora que vocês mandem, se mandarem mensagem, eu não veja, tá? Mas no horário do almoço eu consigo ver. Depois eu tenho uma outra tarde, essa do lado do sábado à noite, mas aí domingo a gente volta com tudo. Beleza? Tudo bem, meninos? 10h27, vou responder aqui a minha correligionária, que deve estar muito ansiosa para saber se eu vou ainda fazer uma reuniãozinha do Zoom essa hora. Beleza, queridos? Qualquer coisa, mandem notícia, viu? Beijo, fiquem com Deus, boa noite. Bye, bye. Tchauzinho, lindinhos.